sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. A paz do Senhor para todos, bem-vindo ao canal. Esse é o canal de perguntas e respostas aos testemunhas de Jeová. E como foi falado no primeiro vídeo ao qual eu publiquei, ao qual falava a respeito que os testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus porque ele é chamado de primogênito. E assim eu pude provar dentro da Bíblia que primogênito não tem um só significado como eles afirmam. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 24 de Mateus e o versículo 36, ao qual eles afirmam ali que Deus, por saber todas as coisas, existem coisas que Jesus não sabe. Por isso Jesus Cristo não pode ser Deus. Porque o texto diz assim, porém, Mateus capítulo 24, o versículo 36 diz assim, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E eles ensinam assim, desta forma, que Jesus Cristo, ele não sabe de todas as coisas, por isso ele não pode ser Deus. Mas o que eles precisam entender é que quando Jesus Cristo falou esta palavra aqui, porém daquele dia e hora ninguém sabe, ele estava como homem. Eu quero que alguém me prove aqui dentro da Bíblia que hoje, depois de Jesus Cristo ressuscitado, ele não sabe. O que muitas pessoas, principalmente aqueles que negam a divindade de Jesus com base nesse versículo aqui, eles precisam entender o que diz lá em Filipenses no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, o versículo, a partir do versículo 5 diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você veja que Jesus Cristo, quando estava como homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí, eu posso ensinar que Jesus Cristo é menor do que a morte porque ele foi obediente a ela? Não é porque uma pessoa é obediente a outra que vai fazer dela menor do que a outra, mas isso é uma questão de respeito. Se estava determinado que ele tinha que passar pela morte e tinha que provar a morte por todos nós, por que motivo eu vou dizer que ele é menor do que a morte porque ele foi obediente? Pois todos nós sabemos que Jesus Cristo foi o único homem que venceu a morte. Aí vamos para outra questão. Livro de Hebreus, no capítulo 2. Livro de Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, e o versículo 9. Diz mesmo assim a palavra de Deus. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por que os testemunhas de Jeová não ensinam que Jesus Cristo é menor do que os anjos? Porque eles sabem muito bem que isso se dava porque ele estava como um homem. Como um homem ele tinha uma certa limitação, mas como Deus ele é conhecedor de todas as coisas. E por que fazer
um castelo em cima de um versículo isolado da Bíblia, aonde diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. É o único texto que está falando sobre isso. E isso todo mundo sabe que se dava porque ele estava como homem. Ele estava como homem. Eu não posso de maneira alguma pegar textos isolados da palavra de Deus e querer construir um castelo, fazer doutrina, trazer ensinamentos, porque eu corro um sério risco de trazer grandes erros. E quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando da palavra que é viva e eficaz. É uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando você utiliza essa palavra de uma forma trazendo textos isolados, o que é que pode acontecer? Você pode trazer morte espiritual para muitas e muitas pessoas. Então, eu não posso pegar textos isolados da palavra de Deus, porque senão nós vamos fazer uma grande confusão. E eu vou lhe mostrar o porquê. Vou lhe mostrar o porquê. Vamos ver o que é que diz no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e o versículo 17. Veja só o que é que diz aqui a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você acha que seria justo da minha parte eu dizer que Deus, ele não sabe esse nome? Você acha que seria justo da minha parte eu dizer isso? Que Jesus Cristo, ele não conhece esse nome? Mas aqui o texto está dizendo o quê? O qual, e na pedra um novo nome, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Você acha que eu seria justo de dizer que Deus, ele não conhece esse nome aqui? Isso é um texto isolado da Bíblia. Vamos olhar, analisar a palavra de Deus ela toda, no seu completo, para ver o que é que os outros textos dizem. Vamos mais adiante. Você vai ver ainda também no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. A partir do versículo 2, diz assim: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, presta atenção, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí eu lhe pergunto, eu posso pegar um texto como esse, um texto desse, e começar a ensinar e dizer que Deus não pode abrir esse livro? Seria justo da minha parte ensinar a palavra de Deus dessa forma? Dizer que Deus, ele não pode abrir esse livro, Deus não pode olhar para esse livro? Porque aqui está dizendo bem claro: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aí eu posso dar um ensinamento aqui e dizer que Deus, ele não pode olhar para esse livro,
que Deus ele não pode ler esse livro? Vamos parar um pouco para pensar. Vamos parar um pouco para pensar. Seria justo da minha parte eu pegar textos isolados e sair querendo construir um castelo doutrinário, ensinar, negar a divindade de Jesus com base em alguns versículos tirados do seu contexto? Não posso fazer isso, porque eu estou indo contra a regra da palavra de Deus. E vamos mais adiante. O que dizer do livro de Gênesis, logo quando o homem peca? E Deus chega ali no jardim e pergunta: Adão, aonde estás? Um pouco para pensar, meu irmão. Pare um pouco para pensar, você que tem esse tipo de ensinamento. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Quando Caim matou Abel, será que Deus não sabia onde Abel estava? Que pergunta a Caim: Caim, o que tu fizeste? Aonde está o teu irmão Abel? Deus não sabia onde ele estava? Será que Deus não sabia que Abel estava morto porque Caim tinha o matado? Vamos raciocinar um pouco na palavra de Deus. Eu não posso trazer ensinamentos de uma forma isolada. Eu não posso trazer textos isolados, fora do seu contexto, sem saber o que é que o restante da Bíblia fala a respeito. Aí, como eu posso pegar Mateus capítulo 24 e o versículo 1, ou e o versículo 36, me desculpe ter errado o versículo, é Mateus capítulo 24 e o versículo 36, e dizer: Jesus Cristo não sabe de todas as coisas, porque ele não sabe o dia que há de voltar. Aquilo se dava porque ele estava como um homem, meu irmão. Como um homem, eu posso dizer que ele tinha uma certa limitação, mas como Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Você vê que o livro do Apocalipse fala a respeito da vigilância, a respeito dos finais dos tempos. E no livro do Apocalipse, no capítulo 1, o capítulo 1 de Apocalipse deixa bem claro a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Quando eu digo um texto como esse, com certeza alguém vai dizer: mas quem deu a revelação? Está vendo que ele é sujeito a Deus? Ninguém está dizendo aqui que Jesus não é sujeito a Deus, não, porque até mesmo ele veio para isso. Ele veio para glorificar o Pai. Ele não veio para se promover como o maior Deus supremo e negar aquilo que foi falado no Antigo Testamento, não. Ele veio para testificar do Deus do Antigo Testamento, ao qual ele estava do lado dele. Vamos mais adiante. E nós podemos ver também como eu posso dizer que Jesus Cristo não sabe de todas as coisas. Pois vamos ver o que é que diz em Colossenses. Colossenses capítulo... No capítulo Colossenses capítulo 2 e o versículo 9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pergunta a qualquer testemunha de Jeová quais são as qualidades divinas de Deus, que ele vai dizer que é onisciência, onipotência e onipresença. Na onisciência de Deus, ele sabe de todas as coisas. E sim, Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como eu posso afirmar que Jesus Cristo não sabe o dia da sua volta, se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Mas o que me chama muito a atenção nesse tipo de ensinamento é que eles negam que Jesus Cristo não sabe o dia que é de voltar.
Eu acho isso muito interessante. E quando eu afirmo que isso se dava porque Jesus Cristo estava como homem, logo eles dizem, tudo bem, se Jesus Cristo estava como homem, aí ele, com base nesse livro, olha, não sei se está dando para vocês lerem, mas o nome do livro é Raciocínio à Base das Escrituras. Na sua página 402, na página 402, aí quando eu afirmo assim que Jesus Cristo ele estava como homem, veja só o que é que ele diz nessa página 402, porque eles são manipulados por esse livro aqui, Raciocínio à Base das Escrituras. Aí o que é que eles falam? Aqui ele tem, eu poderia até colocar não raciocínio como a base das escrituras, mas dizer como responder a todos aqueles que questionam a sua religião. Porque ele dá resposta aqui para todo mundo, ele dá respostas para pessoas que não é evangélico, ele dá resposta para as pessoas que fazem parte de polícia, serve ao exército, ele dá resposta ao ateu, ao cristão, aos católicos, aos espíritas, ao adventista, ele dá resposta a todo tipo de pessoas com base nesse livro aqui, Raciocínio à Base das Escrituras. E na página 402 diz assim: quando eu afirmo que Jesus Cristo não sabia porque ele estava como homem, ele diz mesmo assim: e se conforme alguns sugerem, o filho estivesse impedido de saber em razão de sua natureza humana, surge a pergunta: por que é que o Espírito Santo não sabe? Raciocínio à Base das Escrituras, página 402. Eles são manipulados por esse livro. Aí eu faço a seguinte pergunta também: aonde diz na Bíblia que o Espírito Santo não sabe? Vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. O versículo 10 e 11. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. Se o Espírito Santo sabe ou não sabe. Diz mesmo assim: mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha o que o Espírito faz. Penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso é o versículo 10. Vamos ver ainda o versículo 11, o que é que vai dizer aqui para nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aí? Eu vou pelo que a palavra de Deus ensina, ou pelo que está dizendo raciocínio à base das Escrituras? Esse raciocínio é a base das Escrituras ou é a base do raciocínio humano? Fica a pergunta. Vamos parar um pouco para analisar o que a palavra de Deus diz e não o que os homens estão falando. Porque a última palavra sempre vai ser de Deus e não dos homens. Fica ainda uma questão. Eu acho muito interessante esse tipo de ensinamento, porque a Bíblia diz, ou a Bíblia ensina, que Jesus Cristo, ele é o unigênito do Pai. Unigênito quer dizer o único da mesma espécie, o único da mesma natureza. Veja que Jesus Cristo, sendo o único da mesma espécie, da mesma natureza, os testemunhos de Jeová diz que Jesus Cristo não sabe o dia que é de voltar. Agora, eles acreditam piamente em Charles Taze Russell,
que marcou para o ano de 1914 a volta de Jesus, 1915, 1916, 1925, 1941 e 1975. Eles acreditam em Charles Taze Russell. Aí eu pergunto, quem é maior? Jesus Cristo ou Charles Taze Russell? Pensa um pouquinho. Devemos examinar não só aquilo que nós cremos, mas também o que é ensinado com a religião com que talvez nos associamos. Estão os seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homens? Isso está no livro Verdade que Conduz à Vida Eterna. Que posso até citar também, porque não? Poderá viver para sempre no paraíso na terra. Não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna verdadeira se realmente for falsa. Isso está escrito no Poderá Viver para Sempre, na página 32, do parágrafo 19. E aí, qual das duas é a verdade? Vamos acreditar em quem? Na palavra de Deus? Onde diz que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Ou acreditar no corpo governante que hoje ensina uma coisa e amanhã muda? E aí? Pense um pouco. Pense um pouco. Os seus ensinos estão realmente em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homens? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você gostou, se inscreve aqui no canal para ajudar esse canal a expandir e assim poder chegar ao conhecimento daqueles que realmente estão buscando o ensinamento genuíno da palavra de Deus e não simplesmente pegando os textos isolados para tentar construir o seu castelo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui esse canal, comentem, tragam novos assuntos sobre como responder aos testemunhos de Jeová, ou façam perguntas. Se inscrevam aqui e ajudem esse canal. Que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos abençoe e até o próximo vídeo.